Há um caso que é muito conhecido, já todos ouviram falar, foi o caso em que Duarte Lima e Exaltino Moraes em Oeiras se lembraram de fazer o seguinte negócio, que é, o Duarte Lima consegue um terreno por 3 milhões de euros, arranjam ali um projeto que nunca chegou a fazer e foram conseguir ao BPN um financiamento de 50 milhões, deixando como garantia, por esses 50 milhões, um terreno que valia 3 milhões. Este caso foi muito mediatizado, mas atenção que este caso não é uma exceção, este caso era a regra. Este caso era a regra. Durante anos, mais uma vez, promotores, e portanto isto é uma tríade mafiosa constituída por quem? Promotor imobiliário, autarca, presidente de Câmara e administrador do banco. Em que o promotor, feito com o autarca, valoriza o terreno, vão ao banco, pedem dinheiro, não vão fazer nada e metem dinheiro todo ao bolso. E o que é que fica no banco? Uma grande bolha imobiliária, que ainda hoje lá está, decorrente de empréstimos imobiliários em que a garantia é um terreno que não vale nada. Atenção que isto não aconteceu só no BPN, aconteceu no BPN, aconteceu no BES, aconteceu na Caixa Geral de Depósitos em 2011, empréstimos que foram dados sem garantia. Perguntar-me, então o que é que se passa? A Justiça não interveio? Obviamente toda a gente sabe que não, mas há uma bolha imobiliária hoje gigantesca que decorre deste facto. E portanto, é com este tipo de operações que nós criamos uma dívida privada gigantesca. Este é, enfim, face ao que eu tentei expor, talvez o maior constrangimento da sociedade portuguesa pelas consequências dramáticas que aqui tem. A corrupção. Bom, e a consequência, só para concluir, é que nós, nos RAS internacionais, somente para concluir, passamos de 23º lugar, está na segunda coluna. Em termos de transparência, enfim, não vou perder aqui tempo a detalhar isto, mas todos os anos são publicados indicadores de transparência a nível mundial. Em 2000, Portugal ocupava o 23º lugar e em 2010 já ocupava o 32º. Neste momento está em 33º. Aliás, o país que mais depreciou a sua situação em termos de reputação, em termos de transparência internacional, foi justamente Portugal. Há países, obviamente, mais corruptos, como é óbvio, não é? Em 176 países avaliados, nós estamos em 33º, mas aquele que mais depreciou a sua situação foi Portugal. A consequência está aí. A segundo constrangimento à sociedade portuguesa e ao seu sistema político, que eu aqui destacaria, a par quase da corrupção, é o desperdício. Portugal é um país que desperdiça todos os bens coletivos que tem. Aproveitam-se habitualmente os bens privados, os bens coletivos são desperdiçados. Portugal é, enfim, poderia dar alguns exemplos e se lembrar-se de outros, mas é o país onde a Serra da Estrela é um local onde se faz desportos de inverno. Pois quando está a nevar, as estradas da Serra da Estrela estão fechadas, como se vê ali a vermelho. Ou seja, temos uma Serra da Estrela onde supostamente se faz desportos de inverno, mas sempre que neva não se consegue chegar lá. E perguntar-me, mas isto tem alguma... como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Eu normalmente tento descobrir como é que isto é possível, como é que isto acontece. E vou-lhes contar como é que isto acontece, porque consegui descobrir isto. Por uma razão simples. Porque há um quartel, tipo um quartel de bombeiros, onde estão os limpanegros, só que os operadores de limpanegros dormem cá em baixo, de maneira que se começa a nevar, já não conseguem chegar aos limpanegros. E portanto é assim que Portugal desperdiça todos os seus bens. Se alguém telefonar a dizer, não sei de onde, lá do céu, a dizer que vai nevar, talvez a coisa se resolva. Se aparecer um nevão, é um problema, porque os limpanegros estão no cimo da serra e os operadores estão cá em baixo. E depois nem os operadores chegam aos limpanegros. E é assim que se desperdiça. Obviamente isto não é todos os dias, como é evidente, mas é com este tipo de gestão pública, de desperdício, que se dá cabo de um país. Porque é evidente, estou a imaginar a situação, não vou estar aqui a detalhar sobre isto, nem sou especialista, mas imaginem um grupo de turistas que chega a Covilhã, quer ir fazer desportos de neve, mas tem que ficar retido na Covilhã e vir embora, para Coimbra, seja lá para onde for, porque não fica ali a fazer nada. Nunca mais lá volta, como é evidente. E portanto é assim que nós desperdiçamos tudo. Desperdiçamos na Serra da Estrela. Desperdiçamos algo que a mim me tira do sério, que é o coração de Dom Pedro, fundador do Brasil, está no Porto, na Ordem da Lapa, mas não se consegue visitar. Não se consegue visitar porque aquilo tem duas chaves, uma está na mão do Presidente da Câmara do Porto, outra no provedor da Ordem da Lapa, e como eles não se entendem, aquilo não se abre ao mesmo tempo, e o coração continua escondido. Sendo que, como todos sabemos,
Se o coração do Dom Pedro estivesse em Barcelona ou em Valência, haveria excursões de milhares de pessoas para olhar para o coração do Dom Pedro, como acontece em qualquer parte minimamente organizada. E é tudo isto que nós desperdiçamos. E reparem que um baldio ou uma floresta, se é pública, é um desperdício, é uma fonte de despesa, e se é privada, é uma fonte de receita. Um edifício público é sempre uma fonte de despesa, e se é privado, é uma fonte de receita. Portanto, isto é desperdício, desperdício, desperdício. Como é que isto se resolve? Enfim, não é aqui o tema da nossa conversa, mas obviamente tudo isto tem soluções simples, desde que haja vontade e profissionais competentes para tratar do assunto. Porque se os privados conseguem transformar uma floresta em algo que dá dinheiro, por que razão é que o Estado, com a mesma floresta, tem prejuízo? Aqui em Portugal é sempre assim. Há bens públicos que são fonte de prejuízo. Bom, e, aliás, o património imobiliário que o Estado tem abandonado dava para constituir um fundo imobiliário que dava para tapar uma parte substancial das carências que neste momento tem a Segurança Social. E fui eu que inventei isto. Não, noutros países faz assim. Noutros países as pessoas usam património imobiliário para criar fundos para ter rentabilidade. O património imobiliário público em Portugal, que são milhares de edifícios abandonados, é apenas uma fonte de receita e de problemas quando não cai uma parede em cima de uma pessoa e não morre alguém, como acontece também de vez em quando. Portanto, isto é desperdício, desperdício, desperdício.